Presidente Plínio Valério, senhores senadores, ocupo essa tribuna nesse dia de manifestações pelo Brasil todo e, ao me dirigir para cá, acompanhava pelas redes sociais as imensas manifestações que estão nas ruas do nosso país, para compartilhar com cada um dos senhores a minha preocupação com o momento que vivemos. Me coube ser designado relator do PPA e, graças a esse trabalho na Comissão Mista de Orçamento, tenho me debruçado com muito carinho e com afinco a entender a nossa economia, a entender o nosso cenário macroeconômico. Sou economista de formação e isso tem me ajudado muito nessa minha tarefa. Ouvi ontem na Comissão Mista do Orçamento e acompanhei as 3 horas de depoimento do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Ouvi as perguntas, ouvi atento às diversas participações de colegas parlamentares. E chego a uma conclusão grave. Vivemos um momento como nunca esse país viveu antes. Nunca esse país viveu antes. E digo por quê. Quando candidato, eu já dizia que queria ser candidato, embora nunca tivesse sido político, e nunca fui político antes desse mandato, porque eu acreditava que o Brasil tinha uma hora marcada com a verdade. E o Brasil tem a hora marcada com a verdade, e a hora da verdade chegou. Há um ditado popular que diz que em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. O momento do Brasil é exatamente esse. Nós temos hoje uma dívida pública que é histórica. Não é responsabilidade do PT, não é responsabilidade do PSDB, não é responsabilidade do Bolsonaro. É fruto da história do Brasil, é fruto da nossa cultura. Todos os partidos professaram uma crença nesse país profundamente errada e que nos trouxe a situação que vivemos hoje. Para que se tenha uma ideia, e eu acho importante que se preste atenção nesses números, nós temos uma dívida hoje superior a 5 trilhões de reais. Pouca gente consegue imaginar o que são 5 trilhões de reais. É um dinheiro absurdo. Nós temos um déficit primário previsto, antes de computar os juros, de em torno de 130 bilhões de reais. Se nós somarmos os juros da dívida com mais esse déficit primário previsto, nós estamos falando que a nossa dívida vai chegar no final desse ano aumentada em quase R$500 bilhão. Ela está crescendo, e eu fiz uma conta simples, que é dividir o quanto ela cresce por ano por 365 dias, a nossa dívida cresce hoje R$1,560 bilhão por dia, todo sábado, todo domingo, toda segunda-feira. Ela está num processo de avalanche, de bola de neve. Se vocês pensarem num avalanche, as primeiras pedras são poucas e caem devagar ladeira abaixo. Mas as pedras vão se somando e, com o tempo, elas vão formando uma massa que ninguém mais pode conter. Eu poderia fazer uma comparação com o câncer, que, se for tratado no início, se consegue evitar a metástase. Mas, quando a metástase já se instalou, a reversão do câncer é muito difícil. Eu entendo o momento da economia brasileira como um momento terminal. Eu entendo que realmente chegamos à hora da verdade e, mais do que nunca, os agentes políticos, seja do Executivo, seja do Parlamento, precisam parar para pensar na gravidade do momento. Não vai ser essa exacerbação que nós estamos fazendo, essa briga cada vez maior, onde o Executivo tenta colocar no Legislativo a culpa pelos problemas do Brasil,
aonde parte do Legislativo retruca dizendo que o problema é a inabilidade política do Executivo, que vai resolver os problemas do Brasil. Nós temos gente na rua, nós temos um governo que não se acerta com a Câmara dos Deputados. No Senado eu acho que não há essa dificuldade, mas na Câmara dos Deputados o governo sofre uma derrota atrás da outra. Tem um ministro da Educação hoje convocado com mais de 300 votos e o governo teve pífios 80 votos ou coisa que o valha, o que é uma demonstração clara de um problema muito mais grave. Um regime presidencialista, onde o presidente não pode tudo, onde ele depende, é claro, nós vivemos com 3 poderes, onde nós temos também, por que não dizer, uma crise no poder judiciário. Uma crise porque é um poder que não se renova e é um poder que a população não vê com bons olhos hoje, por tudo que já fez. Então nós temos uma crise instalada nos 3 poderes. Nós estamos juntando o pior dos mundos, nós estamos juntando um país à beira da falência, nós estamos juntando um governo no executivo com pouquíssima habilidade política. O que se passa hoje com a educação é um exemplo maior de falta de sensibilidade. Deus meu, governo passados fizeram cortes na educação, fizeram contingenciamento maiores do que esse e ninguém ficou sabendo. É só uma questão de habilidade política, de como levar as coisas. Ao invés de se inspirar no Olavo de Carvalho, que no meu entendimento é um cidadão que cultiva a maledicência, a grosseria, como se essas fossem virtudes, uma pessoa que se diz filósofo, mas que é profundamente deseducado, que ofende pessoas e que ao mesmo tempo é altamente prestigiado pelo nosso presidente e pelos seus familiares, recebe medalhas. Nós temos crises inúteis que não precisavam acontecer, baseadas em discussões completamente sem pé e sem cabeça, baseadas em ideologias que não interessam em nada ao povo brasileiro. E nós temos problemas reais para serem tratados que não estão sendo tratados. Gastamos o nosso tempo brigando por ideias tolas, enquanto a nossa dívida aumenta 1 bilhão e 600 milhões de reais em números redondos por dia, sábado, domingo e assim por diante. Quando isso acontece, minha gente, como é que o resto do mundo vê o Brasil hoje? Como é que vocês veriam como acionistas uma empresa cuja dívida aumentasse todos os dias numa proporção maluca de 1 bilhão e 600 milhões de reais por dia? Vocês investiriam alguma coisa em ações dessa empresa? Vocês apostariam no futuro dessa empresa? Ou vocês venderiam as ações pelo preço mais barato possível e levariam o dinheiro para uma outra empresa mais segura? Observem que o valor do dólar não cai. Observem que o valor do dólar não cai. Embora o Banco Central tenha 300 bilhões de reserva em moeda estrangeira, o valor do dólar não cai. É ascendente. E é ascendente por uma razão muito simples. Empresários brasileiros estão tirando dinheiro desse país e colocando em outros países onde vem alguma segurança. Estrangeiros não querem trazer... Perdão, eu não estou te ouvindo. Permite uma parte no momento que Vossa Excelência entender mais adequado, para não atrapalhar o seu pensamento, que tem toda uma lógica. Perfeito. Que eu só quero elogiar. Já lhe darei uma parte, senador. Então, retomando o que eu estava dizendo, é um momento em que o capital foge do Brasil. E foge não só o capital estrangeiro que deixa de vir para cá, como foge muito do capital brasileiro que procura abrigo aonde se veja algum futuro, aonde se veja alguma segurança. O Brasil tem um momento, uma hora marcada com a verdade. Essa hora chegou. Esse parlamento, esse Senado, pela sua própria natureza, pela própria idade dos senadores, pela própria experiência dos senadores, tem um papel fundamental a desempenhar. Não podemos aceitar provocações. A saída da crise para o nosso país só será viável quando formos capazes de
não pensarmos mais em nossos partidos, em nossos interesses pessoais e realmente abandonarmos parte do pensamento ideológico, de que lado seja, de direita ou de esquerda, não importa. Eu acho que ideologia é o tipo da coisa que não precisamos agora. E nos debruçarmos com calma, com tranquilidade, com amor ao país para pensar soluções. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que é triste quando o ministro da Educação, ao invés de dialogar com reitores e buscar uma solução, acaba dizendo que nas universidades tem baderna, tem isso, tem aquilo. Eu sei que é difícil quando o presidente da República diz que as pessoas que estão na rua são inocentes úteis usados por pessoas que nada sabem, que não sabem a fórmula da água. Como se fosse importante saber a fórmula da água. Não é isso que está em jogo. O importante é saber as saídas que nós vamos ter para esse país. Exatamente porque não é fácil. Exatamente porque falta habilidade política. Exatamente porque falta boa vontade, às vezes, para aprovar coisas que esse governo precisa aprovar, seja ele como for. Eu entendo que o Brasil não pode ir para o caos de ter mais um impeachment. E se o parlamento não tomar medidas, esse caos vai acontecer. Vai acontecer, é uma questão de tempo, uma questão de talvez 6 meses, uma questão de talvez até menos. Baste que nós não aprovemos o crédito suplementar que o governo pede para respeitar a regra de ouro de 248 bilhões e veja que é dinheiro para pagar a despesa corrente, é para pagar a aposentadoria, é para pagar salário, Bolsa Família, é para pagar despesas correntes, não é para investimento. Ele não pode tomar empréstimo, está proibido na Constituição. Nós vamos ter que autorizar. Se não autorizarmos, senhor presidente, já agora, em julho, agosto, nós vamos ter gente se manifestando, não só estudantes, aposentados, milhares, milhões de aposentados. Nós vamos ter os que recebem auxílio do Bolsa Família. Nós vamos ter uma situação caótica, esse país vai parar. A situação é de uma gravidade imensa. E fica o meu apelo para todos os colegas senadores. Precisamos realmente pensar na gravidade do momento, precisamos sim, num desafio enorme, sermos maiores do que as dificuldades que se apresentam, e elas são grandes, de todos os lados. Em todos os poderes temos problemas. Na nossa casa também temos aqueles que querem radicalizar, também temos aqueles que apostam no quanto pior, melhor. São poucos, mas temos, acredito, gente boa também em todos os poderes. É a hora de fazermos um esforço nacional para tirar o país de uma situação que se apresenta absolutamente desastrosa e perigosa. Senador Paim, por favor.